a gente falar, né, sobre a formação do planeta Terra. Allan Kardec faz um estudo bem interessante sobre isso, né, dessa formação do planeta, como é que isso aconteceu. Então, vamos começar com o texto que ele coloca, já no item 1, capítulo 5, ele fala: a ideia, primeiro, que os homens fizeram da Terra, do movimento dos astros e da constituição do universo, deve ser, na origem, unicamente baseada sobre o depoimento dos sentidos. Na ignorância das leis, as mais elementares da física e das forças da natureza, não tendo senão suas visões tolhidas, por meio de observações, já podiam julgar pela aparência. Então, Allan Kardec começa dizendo que era muito difícil para aquelas pessoas primitivas entenderem o mundo que eles estavam vivendo. Então, eles tinham alguma coisa assim, achava que era de um jeito, porque tinha o dia e a noite, tinha as fases da lua, e isso tocava diretamente a eles, né? Essa transição de dia para noite e das 4 fases da lua, e também do céu estrelado, né? À noite o céu ficava bonito, estrelado, que eles chamavam de lanternas de cristal, e isso aí para eles deve ter sido assim alguma coisa diferente, mas que eles não tinham condições de explicar e de entender o que era. Interessante a gente colocar o seguinte: por que Deus fez assim? Porque Deus oferece aos seus filhos todas as possibilidades de crescimento, desde as coisas mais simples às mais complexas. Então, você está no lugar e você vai descobrir onde você está. Né? Você está ocupando um espaço e um tempo. Então, o que é isso aqui? Onde eu estou? Isso chama a atenção dos filhos de Deus. Aqueles que não se preocupam com isso, eles ficam à deriva, mesmo estando em lugares interessantes, mas eles não se interessam por saber onde estão. Né? Então, por exemplo, a pessoa vai viajar para um país aí, não se preocupa de saber que país que é, as origens, histórias. Né? Chegando lá, ele se vê no espaço-tempo, mas não tem a menor consciência de onde se encontra. Então, são pessoas que ainda não entenderam a necessidade de bem se situar onde quer que esteja, tendo em vista que ele é o portador de toda a estrutura da criação dentro dele. Então, ele tem que começar a expandir isso onde quer que ele esteja. Né? Então, eles só julgam pela aparência. E Allan Kardec vai continuar dizendo o seguinte: olha, em vendo o sol surgir pela manhã de um lado do horizonte e desaparecer à tarde do lado oposto, concluía-se naturalmente que ele girava em torno da Terra, ao passo que essa permanecia imóvel. Se dissesse então aos homens que é ao contrário o que ocorre, teriam respondido que tal coisa não seria possível, porque teriam dito: vemos o Sol trocar de lugar e não sentimos a Terra mexer. Olha que interessante que é isso, né? Então as pessoas iam dizer: olha, nós sentimos o Sol deslocar, mas a Terra não. A Terra fica fixa. Então essa é a primeira ideia da Terra, do geocentrismo, né? Então a Terra fica fixa e tudo gira em torno dela. Né? A Lua gira em torno da Terra, o Sol gira em torno da Terra e o cosmos, né, as estrelas também giram em torno da Terra e a Terra é fixa. Olha, essa visão ela está errada, como Kardec coloca aqui, mas foi a primeira coisa que se pensou. Como é que eu ia entender, né? Como é que aquelas pessoas iam entender que, na verdade, o Sol é que é fixo dentro do sistema, né? Ele é fixo e que os planetas, os satélites, né? E tudo mais gira em torno dele. Seria muito complicado para aquelas pessoas entenderem isso. Por quê? Porque aquelas pessoas pegavam aquilo que eles podiam tocar com os olhos. Então, uma abstração deste tamanho, de que a Terra é que girava em torno do Sol, era muito para eles. Né? E eu vou dizer para você, isso custou para ser aceito pela humanidade.
Eu estou falando dessa humanidade ocidental, porque existem tribos ainda no mundo, né? Existem os povos que são primitivos. Aqui no Brasil nós temos, lá na Amazônia. Então, pessoas que ainda não viram, né, a civilização, que eles acham que é assim, que a Terra é fixa e o Sol gira em torno dela. Né? Então, Kardec vai continuar dizendo o seguinte, olha, a pouca extensão das viagens, que ultrapassavam apenas raramente os limites da tribo ou do vale, não podiam permitir que constatasse a esfericidade da Terra, como alhure supor que a Terra pudesse ser uma bola. Vocês já imaginaram, gente? Você pensa o seguinte, né? Você chega para uma tribo primitiva e fala para eles, olha, a Terra é uma bola que gira solta no espaço. Eles vão ficar malucos. Eles vão achar que a gente está brincando, rindo deles. É claro que a Terra tem as suas conotações, tem as suas esferas, enfim, mas, assim, num primeiro momento, a Terra é que está solta. Você pega uma foto dessa aí, desses que nós temos, né, tirada da Lua, e a Terra praticamente uma bola solta no espaço, e você diz para eles assim, olha, você mora aqui. E não